E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Em meio a uma sequência de empates que começa a gerar inquietação entre os torcedores e analistas, o técnico Luiz Beldia deixou claro que o São Paulo não pretende abrir mão do Campeonato Brasileiro para focar exclusivamente nas competições de mata-mata. Após o empate sem gols contra o Fortaleza, na noite de sexta-feira, no Morumbis, o treinador argentino foi direto ao afirmar que não haverá prioridade entre as competições, que o clube buscará vitórias em todas as frentes, apesar do calendário exigente. O discurso veio como uma resposta às críticas crescentes sobre o desempenho da equipe no torneio nacional. Com 6 empates em 7 rodadas, o São Paulo ocupa uma posição intermediária na tabela e vê adversários diretos ganhando vantagem. Ainda assim, o Beldia refutou qualquer ideia de que esteja poupando ou tratando o Brasileirão com menos atenção. Segundo ele, o objetivo é manter um padrão competitivo em todos os jogos, independentemente do adversário ou do torneio. O posicionamento do treinador é relevante porque reacende um debate antigo no futebol brasileiro: a conciliação entre o brasileiro e as Copas. Com um elenco numeroso, mas não totalmente homogêneo, o São Paulo tem oscilado entre boas apresentações em torneios eliminatórios e atuações apagadas na Liga Nacional. A preocupação do torcedor cresce à medida que os resultados não aparecem e a equipe acumula empates que poderiam ser vitórias. Zubeldia explicou que seu planejamento leva em conta a carga física dos atletas, mas sem jamais abrir mão de buscar o melhor desempenho possível em cada partida. Ele defende a ideia de que o Brasileirão deve ser encarado com seriedade, por se tratar de um campeonato de pontos corridos que exige regularidade e mentalidade forte ao longo de 38 rodadas. O treinador reforçou que os empates recentes não foram causados por decisões de priorização, mas por detalhes que precisam ser corrigidos internamente. Entre esses detalhes, ele mencionou a dificuldade de finalização, as falhas de construção e a ausência de peças importantes por suspensão ou lesão. Zubeldia fez questão de valorizar o grupo, reconhecendo que o elenco tem respondido com dedicação e entrega, mas também cobrou uma postura mais incisiva nos momentos decisivos dos jogos. O treinador argentino costuma se mostrar equilibrado nas entrevistas e desta vez não foi diferente. Porém, o tom foi mais firme. A cobrança pela vitória é legítima, especialmente quando o clube atua em casa, como foi o caso contra o Fortaleza. O empate sem gols evidenciou a dificuldade que o São Paulo vem enfrentando para quebrar defesas organizadas, além de escancarar a falta de um plano B eficiente. A dependência de jogadores como Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri tem sido evidente, e quando um ou mais desses nomes não estão em grande noite, o rendimento coletivo despenca. Questionado sobre possíveis mudanças para os próximos jogos, Zubeldia evitou prometer grandes reformulações, mas indicou que ajustes estão sendo avaliados. Ele mencionou a necessidade de mais mobilidade no ataque e mais agressividade na marcação alta, aspectos que fizeram parte do perfil do time em outras partidas e que, nas últimas rodadas, pareceram diluídos. O treinador também reafirmou sua confiança em atletas da base, embora ainda prefira usar jogadores mais experientes em momentos de pressão. A preparação física também foi mencionada como um fator determinante. Com jogos consecutivos em um intervalo curto de tempo, o desgaste se acumula. O São Paulo tem feito rodízio em algumas posições, o que é natural diante do calendário brasileiro. No entanto, mesmo com essas mudanças, o nível de performance precisa ser mantido, e essa tem sido a principal dificuldade enfrentada pelo tricolor. Em relação ao vestiário, o Beldia garantiu que o ambiente é positivo e que os jogadores estão comprometidos com a proposta de jogo. Segundo ele, o grupo entende a importância do Brasileirão e está ciente de que os empates não refletem o esforço apresentado em campo. Ainda assim, ele reconheceu que o futebol se julga por resultados e que a pressão por vitória já está sendo sentida por todos no CT da Barra Funda. O treinador acredita que o elenco tem margem de crescimento e que os resultados virão com o tempo. A fala é cautelosa, mas demonstra confiança em sua metodologia de trabalho. Zubeldia tem mantido uma linha coerente desde sua chegada ao São Paulo, priorizando a consistência tática, o equilíbrio defensivo e a construção coletiva. O desafio agora é transformar essas ideias em vitórias, antes que o Brasileirão se torne um fardo. A próxima partida
contra o Alianza Lima, pela Libertadores, oferece uma oportunidade de reencontro com o bom futebol. Jogar fora de casa e sob pressão pode, paradoxalmente, ajudar o time a se soltar. Zubeldia espera uma postura mais ofensiva e corajosa, algo que, nas últimas rodadas do Brasileirão, pareceu ausente. Para ele, vencer fora pode resgatar a confiança que parece ter oscilado internamente. Ainda sobre a questão de prioridades, o técnico reiterou que vê o São Paulo como um clube que deve pensar grande em todas as competições. Não é possível escolher onde competir. Um clube da nossa grandeza precisa entrar para vencer em tudo. E é isso que vamos buscar, afirmou. A declaração reforça o desejo de manter o time competitivo, mesmo com o desgaste natural da temporada. Torcida e imprensa têm cobrado mais intensidade e menos empates. Se os jogadores percebem que o técnico acredita no projeto a longo prazo e não pretende abandonar nenhuma frente, o ambiente interno tende a se manter mais estável, o que é essencial para a sequência da temporada. Zubeldia demonstrou também conhecimento da cultura do clube. Ele sabe que o torcedor são paulino valoriza desempenho, mas quer vitórias acima de tudo. O estilo tradicional do São Paulo, de times aguerridos e técnicos, impõe ao treinador o desafio de equilibrar organização tática com capacidade de improvisação, algo que, até agora, ainda precisa ser mais evidente nas partidas pelo Brasileiro. O treinador argentino ainda tem respaldo interno. A diretoria confia em seu trabalho e entende que a instabilidade inicial pode ser revertida. Mas o São Paulo precisa vencer. Para se manter na briga pelo título, ou, ao menos, pelas primeiras posições, é fundamental transformar empates em vitórias. Caso contrário, a temporada corre o risco de se tornar um mar de boas intenções sem conquistas concretas. O momento é de reafirmação. O discurso precisa ser acompanhado por ações em campo. Zubeldia demonstrou equilíbrio, firmeza e convicção, qualidades que são importantes para um técnico em meio a turbulências. Mas é o desempenho diante do Alianza Lima e nos próximos jogos do Brasileirão que dirá se suas ideias estão, de fato, sendo assimiladas. O São Paulo tem elenco, torcida, estrutura e um treinador com ideias claras. Resta transformar tudo isso em resultados. O Brasileirão não espera. A Libertadores é traiçoeira. As Copas exigem regularidade e nervos firmes. E Zubeldia parece saber disso melhor do que ninguém. Por ora, o torcedor deve confiar, mas não por muito tempo. O São Paulo precisa vencer, e vencer já. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O São Paulo vive um momento de alerta nos bastidores, e a torcida começa a perceber que há algo além das 4 linhas afetando o rendimento do time. Informações de bastidores apontam que a harmonia do elenco pode estar sendo envenenada por atitudes internas de alguns jogadores. E o pior, o técnico Zubeldia estaria tendo dificuldades em conter a onda de negatividade que ameaça implodir o ambiente do vestiário tricolor. O assunto começou a ganhar força nos corredores do CT da Barra Funda após a queda de rendimento de peças-chave do elenco e a mudança de postura de atletas outrora participativos. Internamente, membros da comissão técnica têm notado um clima estranho nos treinos, com jogadores que antes eram referência em comprometimento agora aparentando desmotivação, silêncio e distanciamento do grupo. A suspeita é de que um grupo seleto de jogadores estaria contaminando o elenco, criando divisões, minando o trabalho de união que Zubeldia tenta implantar desde sua chegada. Há relatos de que alguns atletas estariam promovendo panelinhas, evitando interações com determinados colegas, inclusive questionando decisões do treinador nas rodas internas, o que vem se refletindo em campo com atuações apagadas e falta de espírito coletivo. O que mais intriga a torcida e os bastidores do clube é que os nomes mais citados como foco da desarmonia são, em sua maioria, jogadores experientes, homens que deveriam liderar e unir o elenco, mas que, segundo fontes internas, estariam puxando a corda para o lado oposto. A liderança do elenco, que já foi um trunfo do São Paulo em outros tempos, hoje é uma das grandes preocupações do departamento de futebol. Zubeldia já estaria ciente da crise velada e, segundo pessoas próximas, tem tentado lidar com o problema nos bastidores para evitar que a situação exploda publicamente. Contudo, a pressão por resultados, a proximidade de fases decisivas da temporada e o clima pesado têm dificultado a resolução do impasse.
O reflexo dessa tensão pode ser observado em campo. O São Paulo vem acumulando atuações irregulares, jogadores-chave têm caído de rendimento e a comunicação entre os atletas em jogo, outrora intensa, hoje é escassa e fria. A imagem de um time comprometido começa a desmoronar e a torcida já começa a cobrar explicações, especialmente nas redes sociais. Nos corredores do Morumbi, o assunto é tratado com cautela, mas já há um movimento interno para limpar o ambiente o quanto antes. Pessoas próximas à diretoria afirmam que reuniões estão sendo feitas para identificar os responsáveis pelo clima tóxico e que não está descartada a saída de alguns nomes já na próxima janela de transferências. O presidente Júlio Casares teria sido alertado sobre o risco de a crise interna se alastrar ainda mais, e o temor é que esse tipo de contaminação psicológica comprometa não apenas o presente, mas também os planos do clube para a temporada de 2025, que incluem reforços de peso e a consolidação do projeto de longo prazo com Zubeldia. Há, inclusive, rumores de que parte do elenco estaria incomodada com a postura centralizadora de certos atletas que tentam comandar o vestiário como se fossem os donos do time. Essa disputa velada por protagonismo e influência sobre os demais jogadores tem provocado desconforto entre os jovens que sobem na base e até entre os reforços que chegaram recentemente. Fontes ligadas ao clube garantem que um dos grandes desafios da comissão técnica nos próximos dias será isolar esses jogadores do restante do grupo, sem causar um efeito colateral ainda maior. Zubeldia sabe que precisa agir com precisão cirúrgica para não perder o comando do vestiário, algo que treinadores anteriores enfrentaram, em alguns casos, não conseguiram contornar. Nos bastidores, o temor é de que a contaminação não seja apenas emocional, mas que também esteja afetando o desempenho físico de alguns atletas, que têm apresentado sinais de desmotivação, menor intensidade nos treinos e ausência de espírito de grupo, algo que sempre foi marca registrada de equipes campeãs do São Paulo FC. O clube, que sempre foi sinônimo de organização e disciplina interna, agora se vê diante de um cenário perigoso. Um vestiário rachado, onde parte dos jogadores parece jogar contra, ainda que de maneira velada. Isso tem feito a diretoria repensar até mesmo o perfil dos reforços que pretende trazer na próxima janela. A situação é tão séria que conselheiros e membros do departamento de futebol já cogitam a criação de um pacto interno, um acordo de comprometimento coletivo, para tentar unir novamente jogadores em torno de um único objetivo: salvar a temporada e blindar o elenco dos conflitos internos que ameaçam estourar publicamente. A torcida, por sua vez, começa a desconfiar que o problema do São Paulo vai além de lesões, calendário ou estratégia tática. Os comentários nas redes sociais apontam que tem algo errado no vestiário e muitos torcedores já especulam nomes que poderiam estar por trás desse clima de sabotagem silenciosa. Vale lembrar que situações parecidas já aconteceram em outros grandes clubes do Brasil, e os que souberam agir rápido com firmeza conseguiram reverter a crise. Agora, a pergunta que paira sobre o Morumbi é: será que o São Paulo terá coragem de cortar na carne e tomar decisões duras para salvar o projeto e o ambiente? O clube ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, mas fontes internas apontam que um comunicado pode ser feito nos próximos dias, principalmente se a pressão da torcida aumentar e os resultados em campo não melhorarem. Enquanto isso, Zubeldia trabalha para identificar quem realmente está comprometido com o projeto e quem está apenas jogando por interesse pessoal. O treinador argentino sabe que, sem unidade, nenhuma estratégia tática será suficiente para garantir títulos e estabilidade. A expectativa é de que a próxima partida do São Paulo seja um verdadeiro termômetro para o clube e para a torcida. O comportamento dos jogadores, a postura em campo e as interações no banco de reservas serão acompanhadas de perto por todos os olhos atentos do mundo tricolor. Se o clube não agir rápido, o que hoje é apenas um rumor pode se tornar uma crise irreversível. E a história recente do futebol brasileiro já mostrou que ambientes contaminados, quando não tratados, acabam derrubando até os projetos mais promissores. A bola está com o São Paulo. Resta saber se o clube terá coragem de fazer o que precisa ser feito. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.